Estamos de volta às 6 horas e 22 minutinhos. Olha, você anda economizando água? Tem que economizar, porque aquela crise nos reservatórios não acabou não. O reservatório de Paraibuna é o maior entre os que atendem aqui, a nossa região, que abastece. A cidade voltou a ficar perto do volume morto, que é aquela reserva técnica, aquela quantidade de água que sobra e que não serve para gerar energia. Vamos ver com a Beth Lucchesi. Em alguns momentos o tempo enlouquece, mas a natureza tenta seguir seu caminho. Nosso inverno é sempre mais seco. Em agosto, por exemplo, só choveu na cidade durante 6 dias. E a crise no abastecimento piora. O estado do Rio recebe água de 4 reservatórios. Paraibuna, Santa Branca e Jaguari, que ficam em São Paulo, e Funil em Itatiaia, no sul fluminense. O maior deles, o Paraibuna, é o que está mais seco. E esse problema não vem de hoje. No início do ano, atingiu o volume morto pela primeira vez. E só para vocês lembrarem, volume morto é a água que fica abaixo do nível das comportas das hidrelétricas e precisa ser puxada por bombas. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o reservatório está prestes a entrar no vermelho de novo. Tem menos de 2% do chamado volume útil. Há exatamente um ano, o volume útil estava em cerca de 11% e em 55% em 26 de agosto de 2013. O nível dos outros 3 reservatórios também está mais baixo. Esse quadro pessimista já traz consequências. A partir de hoje, os governos federal e estadual vão diminuir a quantidade de água que sai do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, que abastece 9,5 milhões de moradores. Em 2 semanas, essa redução chega a 10 mil litros por segundo. Água que seria suficiente para abastecer toda a região metropolitana a cada 4 dias. Muita gente diz que está colaborando. Tem economizado água na hora de tomar banho, na hora de lavar a roupa, na hora de louça, não lava o quintal. Acho que a prevenção é a melhor coisa que tem. Diminuindo o tempo do banho, fechando a bica quando vai escovar os dentes, sempre tomando cuidado. Todo mundo tem que se conscientizar. Ficar sem água é ruim? Muito ruim. Bom, vamos direto lá para as margens do Paraíba do Sul, porque o repórter Adson Ramos está ao vivo por lá, em Resende. Tem mais informações sobre essa crise nos reservatórios para a gente. Bom dia, Adson. O que você enxerga por aí? Opa, Fachel, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o Paraíba está aqui atrás, Paraíba que sofre tanto, não só com a crise hídrica, que é a pior dos últimos 85 anos, mas também com a poluição e com o descaso. Para você ter uma ideia, né, a grande preocupação é porque a gente iniciou o ano com reservatórios muito abaixo da média, aí chega agora o período de estiagem, a preocupação aumenta. Por isso o governo do estado e também os órgãos responsáveis pela gestão do Paraíba do Sul têm preocupado em diminuir a vazão do rio, que isso é a quantidade de água que é usada para abastecimento, que vai parar na torneira de todo mundo. Em Barra do Piraí, na represa de Santa Cecília, onde há a transposição, ou seja, onde parte da água do Paraíba vai para o sistema Guandu, que é responsável pelo abastecimento de parte da região metropolitana e da Baixada Fluminense, em maio do ano passado, a vazão era de 173 metros cúbicos por segundo. Em março desse ano, olha como já caiu, Fachel, foi para 110 metros cúbicos por segundo. A diminuição, na verdade, o governo do estado estima numa economia de 1,5 trilhão de litros de água. Mas isso corresponde aí a 34% do volume total do Paraíba do Sul. Mas isso, diante da crise, essa medida de diminuir a vazão não é suficiente. Tem que ter a colaboração da população. E para isso não tem segredo, né, Fachel? É fechar a torneira e evitar o desperdício. Pois é, exatamente isso. Muito obrigado. E olha, tem que economizar mesmo para falar sobre essa situação que preocupa, que a gente já vive aí há poucos meses do verão. Lembrando, daqui a pouco esquenta. A gente conversa aqui no estúdio com o secretário de Estado do Ambiente, André Correia. Bom dia, secretário. Bom dia, Fachel. Olha, a última vez que a gente conversou aqui, secretário, o senhor chegou a falar que o senhor defendia racionamento. O senhor está pensando nisso? Não é bem que eu defendia racionamento, né? Eu defendo que se faça um debate e que se tenha... isso é uma posição pessoal, né? Isso não é uma decisão ainda, porque primeiro é preciso deixar claro para a população que a situação realmente é a mais grave da história. Eu vim aqui em janeiro, né? A gente atingiu o volume morto em janeiro e a gente pode atingir o volume morto antes, né? Então a crise é grave, mas nós temos que ter um cuidado também na nossa comunicação, e aí vocês têm sido muito importantes nessa conscientização, vocês da imprensa, a TV Globo,
porque a gente também não pode gerar pânico nas pessoas. Porque se você gera pânico, se você começa a falar assim, ó, vai ter racionamento aqui, as pessoas começam a armazenar água e aí, em vez de ajudar, atrapalha, porque agora, não estamos... A gente tem um exemplo, né, de São Paulo, aqui do lado, que o pessoal demorou para falar no passado aqui que era necessário racionar e acabou dando no que deu. Mas a gente não demorou. A gente não está nesse ponto ainda? Você viu na reportagem, aí é bom explicar isso para as pessoas, que nós estamos tomando medidas, desde da primeira evidência do volume morto, a gente tem uma reunião semanal do gabinete de crise envolvendo diversas instituições, só para você ter uma ideia. Óbvio, a prioridade, a orientação do governo, do governador Pezão, é o abastecimento humano. Então, nós temos já indústrias tendo problema, tendo que parar a sua produção, porque nós estamos reservando essa água, é como se fosse uma caixa d'água para as pessoas. Que indústrias estão deixando de receber água nesse momento? Olha, o grande problema do Estado hoje é ali as indústrias do final do Guandu, no canal ali perto de Sepetiba, empresas de porte, empresas como, por exemplo, a CSA, que geram muito emprego, que geram energia, né? E essas empresas, nos últimos dias, ficaram quase um dia sem captar água, ou seja, tendo problema de produção, porque nós estamos priorizando o abastecimento humano. Se nós não tivéssemos tomado essas medidas, nós estaríamos seco, literalmente seco hoje. Porque... Ou seja, então no momento, o senhor está dizendo, empresas ali da área do Guandu não estão recebendo água como deveriam para funcionar bem, água que está indo para o consumo da população. Exatamente. E essa margem, ou seja, essa manobra de separar a água para as pessoas, tirar a água da indústria, ela vai até quando e até onde a gente aguenta sem chuva? Olha, a última previsão dentro dessas vazões, né, é que a gente chegue em novembro. Obviamente, chuva você só tem como prever 10, 15 dias, né? Então, na última reunião de quarta-feira, a gente acha que chega até novembro, na bica ali do volume morto, né? Então, a gente faz esse apelo à população, né, no sentido da economia, aquelas coisas básicas de não ficar lavando calçada, né, de lavar carro com mangueira, enfim, nós estamos num momento crítico, muito crítico. O ano passado já foi ruim, esse ano está sendo pior e, infelizmente, Fachel, nós estamos mudando, ou seja, nós estamos mudando o mundo. Esse aquecimento global está batendo na nossa porta. Esses fenômenos, eles infelizmente vieram para ficar. Eu gostaria muito aqui de dar boa notícia, que nós vamos melhorar. Ou seja, esses fenômenos vão ser cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Ou a gente vai mudar os nossos hábitos no amor ou vai mudar na dor. Na obrigação. Bom, então o senhor deu a notícia. Nesse momento não tem água para todo mundo, água para empresas, água para indústrias. Já não está sendo diminuída o consumo. Elas estão tendo dificuldade. Não gosta de usar a palavra racionamento. E a população recebendo água ainda. Não é que eu não gosto de usar a palavra racionamento, é que a gente tem que cuidar, porque se a gente começa... Olha, nenhuma possibilidade é descartada. Se a gente tiver um tempo chuvoso, né, que a partir de novembro muito fraco, pode ser que a gente adote isso, né? Mas a gente tem que ter transparência na comunicação, porque se você... como eu disse, se você vai com esse tipo de informação, as pessoas começam a guardar água em casa e depois viram que não tem racionamento e jogam essa água fora. Tá bom, então vamos chamar novamente a população para economizar água. É importante que todo mundo faça a sua parte, diminui ali a vazão na torneira e qualquer economia já ajuda, né? Cada gota conta. Né? Como a campanha aí que a gente lançou, está voltando agora para a televisão. São imagens que chamam a atenção, a gente vê toda essa parte marrom ali na margem, tinha água ali, né? Baixou. É como se fosse secando, aquela pia esvaziando, né? Nunca, nós estamos falando desde que a gente começou a medir, há 85 anos atrás, nós nunca estivemos num nível tão baixo. Já foi ruim no ano passado e esse ano, infelizmente, está pior. Tá bom, então. Secretário Estadual do Meio Ambiente, André Corrêa, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas informações. Vamos chamar, então. E eu agradeço essa colaboração de vocês e é muito importante que a gente possa estar comunicando esse tema e as pessoas tendem se não estiverem com esse tema na cabeça, tendem a dar uma relaxada. Muito obrigado. Vamos aguardar, então, o desenrolar e a chuva que venha. Obrigado.